Olá, boa noite a todos. Eu sou a professora Juliana Fogaça Sanches Sim e estamos iniciando a disciplina de semântica, uma disciplina bastante importante para vocês do curso de letras, porque é uma disciplina que vai trabalhar, sobretudo, com aspectos que giram em torno à significação, né? Então, quando nós falamos em curso de letras, falamos em textos, em palavras, em léxico, tudo gira em torno à significação. Então, nós vamos passar a compreender um pouco de forma mais sistemática como é que se dá esse estudo do sentido, do significado, do signo, que são aspectos que norteiam a disciplina de semântica, ok? A aula de hoje tem como título o conceito de significação. E nós vamos observar, então, quais são os conteúdos específicos desta teleaula de hoje, quais são os aspectos que serão vistos nesta teleaula. Então, observem lá. Então, primeiro, como conceituar significação, significado e sentido? São palavras que elas se interligam, né? Quando nós falamos em significação, significado e sentido, muitas vezes essas três palavras nos causam dúvidas, justamente porque elas possuem relação entre elas, né? Então, nós vamos observar, né, como conceituar, principalmente dentro do campo da semântica. Vamos continuar. O que é signo? Então, é importante entendermos o que é signo, né? Então, ao longo do curso de letras, vocês já viram o conceito de signo, já estudaram um pouco sobre signo e nós vamos retomar esse conceito porque ele é importante no campo da significação. Continuando. Qual a relação entre signo e significação? Então, como que esses dois elementos se relacionam? Significação não verbal, vamos entender então alguns aspectos que giram em torno à significação não verbal, como símbolo, índice e ícone. O que vem a ser esses três elementos? Palavras e coisas, né? Então, também como se relacionam, né? O porquê que nós muitas vezes usamos palavras para nomear as coisas e como que isso acontece. Sentido e referência, referência e referente, conceitos de sentido, né? Então, o que nós entendemos por sentido, denotação e conotação. Então, dentro do sentido, nós temos aí algumas particularidades que nos remetem à denotação e conotação. Qual relação pode ser estabelecida entre a semântica e a pragmática? Então, embora a nossa disciplina ela seja disciplina de semântica, é importante nós também mencionarmos a pragmática, porque tanto uma quanto a outra trabalha com a questão da significação, só que em perspectivas diferentes. Então, é importante nós conhecermos as duas, né? Entendermos quais são essas perspectivas vista tanto pela semântica quanto pela pragmática, porque daí nós vamos entender como que cada uma descreve, analisa e entende a questão da significação. Continuando, o que é inferência e pressuposto, né? Então, para podermos compreender um texto, entender um texto, esses dois elementos são importantes. E, por fim, vamos estudar o que e quais são as máximas conversacionais, né? Então, quando falamos em máximas conversacionais, nós vamos trabalhar a questão do princípio da cooperação, porque ao dialogarmos, ao interagirmos, ao usarmos a língua, né, todas essas ações, elas se relacionam com a significação,
né? E esse diálogo, ele depende muito da cooperação entre os interlocutores, para que essa significação de fato aconteça. Então, é importante nós entendermos como é que funcionam essas máximas conversacionais, ou seja, máximas que giram em torno da conversa, do diálogo, da interação, ok? Então, vamos agora para o nosso primeiro bloco, que trata, então, sobre significação. Pessoal, vamos falar sobre, então, significação, significado e sentido. Três aspectos que se relacionam. Muitas vezes nós temos uma certa dificuldade em conceituar, né, e diferenciar o que é significação, o que é significado, o que é sentido, justamente porque são palavras, conceitos que possuem relação entre eles, né? Então, primeiro falando da significação. No nosso dia a dia, nós temos vários fenômenos, objetos que significam, né? Tudo que gira em torno do nosso cotidiano, da nossa vida, de certa forma significa, né? Então, quando nós nos deparamos com um dia nublado, né? Olhamos para o céu e visualizamos uma nuvem, né? Essa nuvem, ela possui alguma significação? Sim, porque nós olhamos para o céu, olhamos a nuvem e logo pensamos, vai chover, né? Então, esse elemento, nuvem, ele nos remete a essa significação de chuva, né? Quando alguém, né, esbarra, ou quando nós encontramos alguém, por exemplo, no corredor do nosso prédio, no elevador, e a pessoa olha para nós e diz, né, bom dia, né? Isso tem uma significação, né? Significa que a pessoa ela é cordial, que ela é educada, que ela atende a algumas convenções sociais. Então, tudo significa. E essa significação, ela é estudada por algumas teorias, né? Estamos falando em semântica, mas não só a semântica estuda a significação. Vamos observar no quadro. Então, a significação, ela possui uma multiplicidade de visões teóricas, né, sobre ela. Então, existem muitas questões que giram em torno da significação, muitas questões teóricas para tentar entender esse fenômeno, como que ele funciona, de que forma o nosso cérebro observa um objeto, observa uma expressão, observa um símbolo, enfim, vários aspectos que giram em torno do nosso dia a dia, dos textos que nós lemos, das falas que nós ouvimos, né? E como que ele associa todos esses aspectos a uma significação. Então, são várias teorias que lidam sobre isso, né? Continuando. Existe, então, uma tendência a privilegiar um ou outro de seus aspectos. Então, não há consenso em relação a essa questão de como lidar com esses conceitos, com essas teorias, mas dependendo da área teórica, dependendo da teoria, da disciplina teórica, né? Então, uma disciplina, ela privilegia um aspecto, outra disciplina privilegia outro, né? Continuando. E isso gera um conjunto de análises que se complementam, né? Então, quando nós falamos em ciência, né, linguística, em semântica, em pragmática, em semiótica, que são ciências que lidam com a significação, nós observamos que cada uma delas, né, é norteada por uma teoria, mas existe uma complementação, né, entre as análises que são realizadas, né? Então, esse é um panorama geral para vocês entenderem que a significação ela não é tão simples, mas que existe método científico para que possamos, então, compreender como que ela se dá e como que ela é analisada, como ela é descrita em cada uma dessas teorias. Vamos dar continuidade.
Então, as diferentes teorias, elas costumam lidar com pelo menos um dos seguintes termos, né? Então, dentro da semiótica, dentro da semântica, dentro da pragmática, pelo menos um desses termos são levados em consideração quando nós falamos, né, dessa questão da significação. Primeiro, a significação por si só, né? Então, é um elemento que é considerado dentro dessas teorias. O que é significado e o que é sentido. Vamos observar os conceitos. Então, significação, né? Então, a significação, ela faz referência genérica ao fato de algo significar. Então, a palavra, né, ela vai significar algo. Músicas, né, podem significar algo. Sinais, atos, gestos, é uma referência genérica a esse fato de que tudo pode significar. O significado, ele é usado quando se quer tratar de significações pontuais. Então, o significado de uma palavra, né? Então, existe uma significação pontual de uma palavra. Então, eu uso lá a palavra procrastinar. É possível ter um significado pontual sobre esta palavra? Sim. Né? Se eu for ao dicionário e procurar, né, no dicionário essa palavra, o dicionário irá me trazer o significado dela. Né? Então, procrastinar, deixar para depois. Né? Então, eu vou ter um significado pontual sobre essa palavra. Continuando. Né? Então, palavra, sentença ou símbolo, né? Então, o símbolo nós vamos ver que são perpassados por convenções e significam também. E o sentido, ele é usado como sinônimo de significação ou de significado, só que de uma maneira mais genérica ou de maneira mais pontual. Então, na verdade, há abordagens que fazem distinção entre significado e sentido, né? O sentido ele acaba sendo algo mais preciso, que envolve aspectos da significação, e o significado, a significação, ela acaba sendo algo mais convencional. De forma geral, esses três aspectos, eles são termos intercambiáveis, né? Dificilmente nós vamos falar de significação sem falar de sentido ou sem falar de significado. Esses três termos, eles são intercambiáveis, eles se relacionam, né? Então, é muito difícil que nós não façamos referência entre um e outro quando falamos, né, de forma geral a respeito da significação. Vamos continuar. Então, de modo geral, não existe apenas uma definição para significação, né? Quando falamos em significação, existem aí várias formas de conceituar essa palavra, mas existem maneiras de fazer relação a esse elemento. Observem lá. Então, como um fenômeno que existe independentemente do indivíduo, e nesse caso, o significado é visto como algo que é indicado, apontado ou expresso por uma palavra ou por um símbolo. A gente, né, nesse caso, a gente não depende de nada que está fora a palavra, extra texto, extra linguisticamente falando. Em relação ao a segunda maneira de compreender, diz respeito, né, e vê a significação como um fenômeno que se manifesta pela ação de um indivíduo. Nesse caso, o significado é visto como resultado da interpretação, da decodificação ou mesmo como uma construção. Então, há teorias que mesclam esses dois aspectos, consideram a palavra, mas consideram também a interpretação vinda do indivíduo e todo o contexto que gira em torno da significação. Então, considera o contexto histórico, considera onde que o enunciado foi proferido, por quem, por quê, enfim. Então, a significação ela pode ser tida a partir desses dois vieses, ok? Signo e significação.
Quando falamos em significação, é importante nós associarmos também a questão relacionada ao signo linguístico, ok? Signo e significação se relacionam de uma forma muito estreita. Mas o que vem a ser signo? Observem no quadro. O signo, né? Então, ela possui, o termo signo, ele possui uma relação, né, com o significado, com a questão da significação, e todas as teorias que abordam a significação, de certa forma, fazem referência ao signo. E o signo é o quê? É a entidade que significa, ou que ao menos se associa a um significado. E quando eu falo em entidade que significa, eu tenho que pensar em quê? Eu tenho que pensar em objeto. Um objeto pode significar algo? Pode. Nós vamos ver, uma cruz pode ter uma significação, uma balança pode ter uma significação, né? Eu posso pensar em uma imagem que significa, em uma palavra que significa, né? Então, o signo, ele não necessariamente, ele é só o signo verbal. Dentro da linguística, né, obviamente que nós trabalhamos mais com a questão do signo verbal, mas os signos, eles podem ser também não verbais, né? Então, a entidade seria, então, tudo que significa. Vamos dar continuidade. Para algumas abordagens teóricas, o signo, aliás, é um sinal indicativo de algo, né? Então, a partir dele é possível recuperar algo, é possível recuperar um sentido, é possível recuperar um significado, entender o porquê desse signo. Vamos continuar. É entendido como qualquer objeto, forma, marca ou fenômeno capaz de indicar algo diferente de si, de representar algo, né? Então, um som, uma palavra, uma fotografia, um gesto, um rito, são signos, pois são capazes do quê? De significar, né? Então, o signo, a palavra signo, ela vem do latim signum. E significa o quê? Marca. Significa sinal. E por representar e por ter essa significação, então ela sempre vai indicar algo, vai ter uma marca que vai nos remeter a algo. E significar está associada, a origem da palavra está associada também ao conceito de signo. Vamos continuar. Então, nós temos aí que signos de diferentes tipos costumam constituir sistemas, conjuntos de elementos que se relacionam e se organizam de determinado modo. Então, nós temos o signo linguístico. O signo linguístico é um sistema. Nós vamos ter um conjunto de elementos, as palavras, né? Então, vamos ter substantivos, preposições, verbos, que de forma conjunta constituem um signo. Podemos ter signos imagéticos, que também vão constituir sistema. Vamos continuar. Como estão associados a algum tipo de expressão, é comum que eles sejam considerados o quê? Linguagens. Então, nós vamos ter a música, a dança, a pintura, a fotografia. E todos esses sistemas, vamos colocar aqui, ó, de signos, são usados para produzir o quê? Sentido. E por isso são considerados linguagens. Então, linguagens não só verbal, mas linguagens não verbais. Todos esses sistemas constituem sentido e, por constituir sentido, nós consideramos como uma linguagem. Nós temos a linguagem da música, nós temos a linguagem de determinada dança, de determinado momento da arte, né? No que diz respeito à pintura. E tudo isso, então, gira em torno da questão que se relaciona ao sentido. Vamos continuar. A significação, portanto, ela pode ser verbal e não verbal.
E é comum que haja essa distinção nos estudos da significação, né? É comum que nós estabeleçamos, né, então, a distinção entre verbal e não verbal. A significação por meio de signos, ela pode envolver, então, apenas signos não verbais, então, no caso da pintura, dos gestos, né? Apenas signos verbais, quando falamos no sistema linguístico, e uma mistura deles, né? Então, quando nós temos aí uma multissemiose, né? As múltiplas linguagens, então nós vamos ter uma mistura desses signos. E hoje em dia, né, nós precisamos ter a habilidade de compreender essa multissemiose, né? Essa mistura de símbolos, né? Não só, e de signos, não só linguísticos, mas também os não linguísticos, ou seja, os não verbais. Vamos dar continuidade? Então, os signos, eles produzem sentido por meio de diferentes procedimentos. Quando falamos em significação não verbal, essa significação, de acordo com Peirce, né, ela pode ocorrer de 3 modos. O primeiro, por meio do símbolo, né? Então, quando falamos em símbolo, o significado, ele é estabelecido por uma convenção. Convencionou-se, então, associar, por exemplo, essa imagem à justiça, né? E aí existe uma significação por trás dessa imagem que nos ajuda a simbolizá-la e associá-la à justiça? Sim. Né? Então, por exemplo, a venda aqui, ela significa, ela simboliza a questão da imparcialidade. E a balança, né, ela simboliza, ela indica equilíbrio, ponderação, e é isso que nós esperamos da justiça. Primeiro, que a justiça seja imparcial, que ela não tende nem mais a um lado, nem mais ao outro, e que ela também possa ser equilibrada, né? Então, por isso da fenda e da balança. Então, é um símbolo, foi convencionado que essa imagem fosse associada à justiça. Vamos continuar. Temos também o índice, né? Então, o índice, ele é um signo não convencional, que ele atua por meio do quê? De um indício, de um sinal, de um vestígio, né? Que indica aí a causa ou resultado da realidade que representa. Então, por exemplo, a fumaça, ela é um indício do quê? De fogo. Se eu chego na minha casa e vejo uma porta arrombada, essa porta arrombada, ela é um indício do quê? Um indício de que, né, a minha casa pode ter sido assaltada, né? Pode ter entrado um ladrão dentro dela. Então, nós temos lá alguns elementos que nos dão indício de que algo aconteceu, né? Então, por isso que é índice. Nós temos também o ícone, que são signos que exibem uma semelhança com aquilo que representam. E aí, é interessante nós pensarmos, porque muitas vezes a gente associa aqui o leão, né, a um ícone, né? Por quê? Porque a gente pensa assim, o leão está associado ao imposto de renda, o imposto de renda, ele serve para quê? Para eu pagar e comer uma parte da minha renda. Mas, inicialmente, né, houve uma convenção, pensou-se um pouco em estabelecer, né, a Receita Federal, lá em 1979, né, ela fez uma campanha, né, para escolher um mascote para representar o imposto de renda. Então, é convencional. O leão aqui do imposto de renda, ele é um símbolo, ele não é um ícone, né? Então, por isso que é importante nós remetermos à história. Quando a gente fala prestar contas ao leão, o leão ele foi escolhido porque ele é um animal justo, porque ele é leal, né? Ele não é condescendente com a sonegação, então por isso que ele foi escolhido pela Receita. Mas quando falamos em ícone, olha, signos que exibem uma semelhança com aquilo que representa. Então, por exemplo, quando eu desenho aqui uma árvore, ela é um ícone? Tem semelhança com aquilo que representa? Sim, nós temos o tronco, nós temos a copa, isso é um ícone, ok? Temos também a mescla de elementos, ó, o carrinho aqui, ele é um ícone também,
porque ele tem semelhança com a sua representação, ou seja, que é proibido estacionar, né? Então, nós temos lá o carro, né, que faz referência a essa questão do estacionamento. E o signo linguístico, né, então, dentro dos estudos da linguagem, né, é um dos conceitos mais célebres que foi instituído por Ferdinand de Saussure. Então, o signo, ele nada mais é do que a junção do significado com o significante, né? O significado está associado a quê? Ao conceito. E o significante está associado à imagem acústica. Então, ó, quando eu falo, por exemplo, a palavra árvore, né? Logo vem uma imagem, né, do que eu entendo como árvore, e eu também associo esse signo, a palavra árvore, ao seu significado, ou seja, um vegetal lenhoso, que apresenta caule, que apresenta tronco, ramificações, né? Então, o signo, dentro da linguística, ele possui essa relação. Palavras e coisas. Quando falamos em palavras ou quando falamos em coisas, é natural que o ser humano busque entender, né, como que elas se relacionam, né? Por que um determinado objeto, por que um móvel, uma caneta ou uma borracha, por que ela recebe esse nome? Então, é uma curiosidade comum, né, dos seres humanos, desde lá a Grécia Antiga, com o diálogo do Crátilo, né, que remete a essa discussão, então, essa curiosidade, né? Então, existe essa parte leiga que tenta entender o porquê dessa relação, mas existem também teorias que buscam explicar como que essas relações acontecem dentro do fenômeno linguístico. Vamos, então, entender um pouquinho isso. Então, você já deve ter ouvido, por exemplo, perguntas do tipo: o que X significa? O que quer dizer X? O que é X? Nas quais X substitui a palavra ou coisa da qual se quer obter mais informações, né? Então, são reflexões que os falantes fazem para entender as necessidades comunicativas e não para entender o processo, como é que isso acontece. Então, é uma reflexão sobre a relação entre palavras e coisas. Em relação ao senso comum, a língua ela serve para quê? Ela serve para falar das coisas, entidades que não fazem parte dela e para as quais se precisa ou quer chamar a atenção de algum modo. E também, né, em relação ao senso comum, há uma associação do significado de uma expressão ao elemento extralinguístico que ela indica. Então, existe essa ideia de que sempre o elemento que ela indica esteja associado a um elemento extralinguístico, fora da linguagem. E aí eu trouxe um exemplo. Uma criança lhe pergunta o que é ou o que significa onça pintada. Como que você responderia a essa pergunta? Você, né, caso uma onça de fato estivesse na sua frente, né, você poderia apontar e dizer: isso é uma onça pintada. Demonstra o que a expressão significa pela indicação direta da entidade. Então, eu tenho lá a entidade. Qual que é a entidade? A onça pintada. Então, quando você indica o que é a onça pintada apontando para ela, é uma significação, é uma expressão direta para essa significação. Vamos continuar. Faria as pessoas entenderem que o significado de uma expressão corresponde à entidade extralinguística que ela indica. Qual que é essa entidade, de fato? Qual é esse objeto? E não só a palavra. Então, é natural que nós tentemos associar a palavra ao que ela significa.
Vamos dar continuidade. E aí nós entramos, né, em questões relacionadas ao sentido e à referência. Então, é uma distinção estabelecida por Freud, né, e ele diz, né, ele aponta o seguinte, que a referência é o objeto particular do mundo que um signo ou sinal designa. Então, objeto particular. E o sentido é o modo de apresentação desse objeto. Então, eu tenho lá o objeto, né? Então, a entidade, e eu vou ter o sentido, como que ele se apresenta, o modo como ele se apresenta. Vamos lá. Vamos ter aqui um exemplo, né? Nós temos aqui um exemplo, o sentido e a referência. Então, nós temos o seguinte enunciado, a seguinte sentença. O país americano, que tem como língua oficial o português, é o país mais extenso da América Latina. Então, primeiro, eu tenho lá, né, características políticos culturais e temos também características físicas, políticos culturais em relação à língua e física em relação ao fato dele ser mais extenso, né? Então, a primeira expressão não tem o mesmo sentido que a segunda, né? Mas ambas, né? Porque uma fala de característica cultural, quando fala em língua oficial, a outra fala em característica física, mas tem a mesma referência. Qual que é a referência? É um país específico, no caso, o Brasil. Então, a referência é a mesma, que é o Brasil. E aí nós temos dois modos diferentes de apresentar esse objeto, né, do mundo. Nós temos dois sentidos diferentes, né? Quando falamos em país, primeiro o sentido cultural e depois o sentido físico. Então, uma mesma referência com dois sentidos diferentes. Em relação à referência e ao referente, então, a referência diz respeito ao processo por meio do qual uma expressão linguística se relaciona com uma entidade, em geral, extralinguística. E o referente é a própria entidade, o próprio objeto, indicada por uma expressão linguística por meio do processo de referência, né? E, por fim, continuando, nós temos aí um exemplo, né? Então, nem sempre o modo de apresentação de um referente, ele vai indicar de maneira clara, né, uma das características desse referente. Então, eu tenho lá a caneta, né? Caneta tem um referente, que é um objeto específico que alguém usa para escrever. Então, temos aqui o referente. A palavra que nomeia o objeto, então, talvez não faça os falantes reconhecerem nela qualquer característica do objeto. Então, a palavra caneta, muitas vezes, ela não está ligada diretamente às características desse objeto, né? Então, nós temos lá a palavra caneta, é a combinação entre a palavra cana, associada a tubo, e o sufixo eta, formador de substantivo. Mesmo assim, a palavra caneta tem um sentido. Então, embora a sua significação, né, então, embora se a gente pegar, desmembrar a caneta, procurar entender o sentido da palavra, não esteja diretamente relacionada ao referente, mesmo assim ela tem um sentido. Quando a gente fala caneta, logo a gente lembra do quê? Daquele objeto que nós usamos para escrever. Então, são elementos que são importantes nós conhecermos dentro da semântica. Pessoal, tendo em vista, então, todos esses conceitos iniciais dentro da semântica, nós temos uma primeira situação, problema. Vamos conhecê-la. Você está trabalhando para uma empresa que desenvolve projetos de inteligência artificial. Como especialista em semântica e pragmática, você terá o seu primeiro desafio. Os desenvolvedores do sistema de chat automatizado que você está ajudando a criar, está discutindo se devem fazer com que o sistema seja capaz de associar a comunicação linguística ao uso dos chamados emojis
alguns funcionários acreditam que o processamento da significação será mais difícil para o computador, se fizer uso desses elementos. Outros acham que podem facilitar a comunicação. Qual que é o seu trabalho? Seu trabalho nessa situação é discutir as dificuldades que há em usar esses signos não verbais no sistema em questão, comparando-os com signos linguísticos. Então, será que é adequado usar esses elementos dentro desse sistema, né, fazendo comparação com signos linguísticos? Vamos observar. Primeiro, não se trata de signos convencionais. Podem ser classificados como ícones. Então, quando eu tenho lá um emoji, né, com um sorrisinho, é um ícone que representa o quê? Alegria, que está satisfeito, mas não é convencional, né? Então, ícone por quê? Porque possui semelhança com um dos elementos que representa. Cada emoji representa um rosto de verdade. Então, nós temos lá triste, feliz, espantado, etc. Esses mesmos signos são usados para significar coisas muito específicas em situações muito específicas. Um rosto feliz, então nós temos o exemplo. Um rosto feliz, depois da resposta a um enigma, pode significar que a resposta está correta. Em outras situações, pode significar simplesmente que quem o enviou se sente feliz por ter lido determinada notícia de seu interlocutor. Então, é muito difícil interpretar. Você não sabe se a pessoa lá do outro lado vai receber esse rosto e vai achar que a resposta está correta, ou vai receber esse rosto e vai achar que ela vai se sentir feliz somente porque foi lida, ok? Vamos continuar. E tudo isso, então, fazer uso desses elementos, desses signos não verbais, depende o quê? Da interpretação do contexto e de uma previsão de qual é a intenção do falante que usou o signo. Podem dar lugar a mal-entendidos por não se tratar de signos verbais, levando à insatisfação dos clientes. A interpretação desses usos por parte dos computadores deve ser ainda mais difícil, uma vez que eles não supõem as intenções de seu interlocutor, né? E essas intenções podem ser ambíguas, imprecisas. Portanto, diante disso, talvez seja melhor não tornar disponível, por hora, o recurso em questão no chat, restringindo o diálogo ao uso de signos linguísticos, justamente porque a questão da interpretação, ao usar esses signos não verbais, ela vai perpassar também a interpretação do contexto, da intenção dos falantes, e aí pode levar, sim, a interpretações equivocadas, ok? Vamos continuar. Pessoal, eu trouxe agora algumas questões para vocês pensarem um pouco sobre elas, tá? Então, olhem lá. Primeiro, qual a diferença entre significação, sentido e significado? O que é signo? E quais os tipos de significação não verbal? Então, eu vou dar 2 minutinhos, né? 1 minutinho para vocês, só para vocês pensarem sobre esses conceitos e nós já retornamos. Eu trouxe esses 3 questionamentos, por quê? Porque são os elementos principais que giram em torno, né, das questões voltadas à semântica, à significação. Importante que nós
possamos pensar sobre a diferença de significação, sentido e significado, né? Então, importante vocês estudarem em casa, não precisam responder agora, mas é importante vocês sentarem, pensarem um pouco sobre a diferença entre esses três elementos, retomarem o conceito de signo e também retomarem os tipos de significação não verbal. Nós vimos três, né? Símbolo, índice e ícone, né? Então, entender um pouquinho como é que essas significações elas acontecem. Então, importante essa retomada ao estudar em casa. Vamos estudar especificamente a questão do sentido. Quando falamos em sentido, essa entidade, esse conceito, ele pode se subdividir em duas classificações. Então, nós temos os sentidos conceituais e os sentidos afetivos. Vamos entender cada um deles? Então, o primeiro elemento é o sentido conceitual, né? O sentido conceitual, ele indica de forma relativamente neutra e objetiva as características daquilo que estamos tratando, né? Então, se nós falarmos assim bem a grosso modo, ele acaba sendo um pouco mais formal, né? Ele acaba sendo mais preciso, esse sentido conceitual. É aquele sentido que nós conseguimos retomar pelos dicionários, pelas acepções, por etimologias, né? Observem lá no quadro. Então, tem a ver com conceito, espécie de definição que o falante sempre pode recuperar quando faz uso dessa palavra. Então, exemplo, né? A palavra caneta, ela está associada a quê? Então, quando eu falo a palavra caneta, qual que é o conceito que me vem à cabeça quando eu faço referência a essa palavra? Ela está associada ao conceito de instrumento em forma de tubo que contém tinta e que serve para escrever, né? Ela não corresponde exatamente ao referente, mas ela tem um conceito, tem um sentido associado a ela. Olhem o exemplo lá. A minha caneta, perdi a minha caneta, quero minha caneta, né? Então, quando eu uso aqui o elemento minha, na verdade, é uma identificação a mais, né? A mais do elemento caneta, do conceito caneta, né? Que nós vimos que é um instrumento cilíndrico que tem tinta, que é usado para escrever. Mas eu posso, quando eu falo minha caneta, né? Eu estou dando sentido a mais, ó. Então, aqui, ó, eu tenho uma caneta, né? Nas minhas mãos, né? E minha caneta, ela pode fazer referência a um elemento a mais que me ajuda a associar a esse objeto. No caso, aqui é uma caneta pink, que tem uma ponta que é uma rosa, né? E ela acaba especificando um pouquinho mais esse conceito, né? Então, ela especifica mais porque ela traz uma informação a mais, o fato de ser minha. Vamos continuar. Olhem lá no quadro. Então, o objeto no mundo pode ter diversas propriedades que o distingue dos outros. Mas, em termos conceituais, o sentido é o quê? É o mesmo. Fornece o mesmo tipo de instrução. Então, embora eu tenha a minha caneta, como nós vimos lá no exemplo, né, minha caneta, mas o sentido é o mesmo. Para que serve a caneta? Qual que é a finalidade da caneta? Qual que é o conceito que eu formo quando eu falo caneta? O objeto que é utilizado para escrever, que tem tinta e é utilizado para escrever. Vamos dar continuidade. E nós temos também o segundo sentido, que é o sentido afetivo. É aquele que provoca certas associações, reações, sentimentos, lembranças. Então, quando eu falo, por exemplo, eu vejo uma pessoa de baixa estatura, né, e eu a chamo ou de baixinho ou de tampinha.
Essas duas formas de fazer referência a essa pessoa, né, ela pode despertar um sentimento, uma reação, né? Por exemplo, o meu pai, né, ele chama a minha mãe de baixinha. Nesse caso, qual que é o sentimento que desperta? É um sentido mais afetuoso, mais carinhoso. Mas se eu vejo alguém que, de repente, eu não gosto na rua e chama essa pessoa de, ô, seu tampinha, vai despertar um outro tipo de reação. Então, o sentido, ele acaba sendo afetivo, tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo, né? No caso dessas duas palavras, baixinho e tampinha. Ele não é tão relacionado ao conceito da palavra, mas ele é associado ao que essa palavra desperta, né? Então, por isso que nós temos o sentido subdividido entre conceitual e afetivo. E considerando isso, nós temos o quê? A questão da denotação e da conotação. Observem no quadro. Então, os elementos conceituais e afetivos do sentido estão associados à conotação e à denotação. A denotação, ela seria o quê? Mais conceitual. Por quê? Porque é o sentido literal, é o sentido do que nós encontramos no dicionário. Então, a associação convencional entre um signo linguístico e o seu conceito. Já o sentido, né, já o elemento conotativo, ele está associado a que sentido? Ao sentido afetivo, porque ele faz referência à palavra, né, no seu sentido figurado. Envolve informações que estão para além do sentido básico, o uso que a palavra ou expressão sugere, conota, né? Então, eu posso falar assim, lá no meu sítio eu tenho um cavalo. Né? Então, nesse caso, né, considerando todo o contexto, a palavra cavalos seria no sentido denotativo, né? Aquele animal de 4 patas, que tem um rabo longo, usado muitas vezes para o transporte. Mas eu posso, né, ou alguém, né, eu não, porque eu não tenho esse costume, né? Mas alguém pode olhar para outra pessoa, para um homem, e falar assim, ô, seu cavalo. Nesse sentido, nós temos uma palavra que ela conota algo, né? Cavalo no sentido de grosseiro, né, da palavra, pejorativa, muitas vezes porque associa ao fato do cavalo dar coice a pessoa que é grosseira, né? Vamos observar outro exemplo. Então, as palavras baixo, baixinho e tampinha, né, elas são mais ou menos sinônimas, porque elas são mais ou menos associadas ao mesmo conceito, só que uma mais pejorativa do que a outra. Ainda que o referente-alvo seja o mesmo, não significam a mesma coisa. Então, embora sejam sinônimas, as três fazem referências à pessoa de baixa estatura. Apesar disso, apesar do referente-alvo ser o mesmo, elas não significam a mesma coisa, pois o sentido não corresponde ao referente. Então, uma coisa é falar, ó, aquela pessoa é baixa. Outra coisa é eu falar, ela é um tampinha. Então, elas não têm a mesma significação, ok? Então, por isso que é importante nós entendermos que o sentido, ele tem, então, essas diferenciações entre o sentido conceitual e o sentido afetivo. Vamos falar um pouco agora sobre a semântica, né? Então, a semântica, ela é uma ciência que, de forma geral, se debruça das questões relacionadas à significação. Mas não é somente a semântica, né, dentro dos estudos da linguagem, que falam, que trata sobre a significação. Então, lá no quadro, nós temos a semântica versus a pragmática. A semântica é uma palavra, né, uma área
que ela acaba sendo mais conhecida pelas pessoas, porque em algum momento, né, da vida escolar, algum professor de português, eu espero, né, que algum professor de português tenha feito relação ou tenha feito menção à semântica ao falar sobre questões relacionadas a sentido, a significado. Já a pragmática, né, vocês, alunos do curso de letras, estão vendo mais agora durante o curso. Então, é uma ciência mais acadêmica, mas as duas falam a respeito da significação. Então, observem lá no quadro. A semântica tem sentidos associados às unidades linguísticas, né? E a pragmática, ela está associada à produção de sentidos. Os dois componentes, as duas áreas, são áreas que tratam da comunicação verbal associadas à produção e interpretação de sentido. Ambas lidam com a significação linguística, mas a pragmática, ela considera mais o contexto e a semântica, ela limita, né, a significação apenas aquilo que está no texto. Ambas permitem a produção ou interpretação de significados. Então, ambas elas tratam tanto de produzir significado quanto de interpretar significados a partir de uma língua natural. Além disso, elas também permitem a transmissão de mensagens constituídas necessariamente de uma parte formal. Então, envolve essa questão formal que diz respeito aos sons, às palavras, às sentenças, e de uma parte significativa, que está voltada ao conteúdo, à informação, à significação, ao pensamento, a depender da teoria, né? Então, dependendo da teoria, nós vamos ter o foco mais nos aspectos formais. E dependendo da teoria, nós vamos ter o foco mais relacionado ao conteúdo, à informação, mas o que importa é que a significação linguística, ela está aí inerente a essas duas áreas. A semântica, ela está mais voltada para a significação linguística, ou seja, associada aos significados relativamente estáveis da língua. Então, quando nós falamos em linguística, a linguística, ela não vai procurar significar as coisas, significar os elementos a partir de elementos extralinguísticos, ou seja, a partir daquilo que está fora do texto. Não, para a linguística, a significação ela tem que emergir a partir do próprio texto, né? Então, ela não considera os elementos que estão fora do texto, como o contexto, né, que gira em torno, então, de quem escreveu, quem está recebendo aquele texto, em que momento histórico, qual a finalidade. Não. A significação tem que partir do próprio texto. Vamos continuar. Os significados, então, eles podem ser estudados sem que seja necessário considerar as intenções do falante e o contexto comunicativo. Então, não considera nem qual foi a intenção do falante, nem o contexto comunicativo no qual o texto ou a sentença foi produzida, né? Então, nós temos lá, por exemplo, a sentença eu estou triste hoje. Se nós observarmos, se nós analisarmos essa sentença, né, mesmo desconsiderando a situação, mesmo desconsiderando o contexto comunicativo, a intenção do falante, é possível analisar o significado dessa sentença? Então, eu tenho lá o elemento eu, né? O que o elemento eu indica? Ele indica que esse eu é o indivíduo que está produzindo o enunciado. Se eu pego aqui o elemento hoje, né? O elemento hoje, ele vai indicar o quê? Que essa sentença, e esse elemento, ele corresponde ao dia em que essa enunciação acontece,
né, ocorrem. E aqui, estou triste, né? No momento que esse indivíduo, esse eu, né, ele profere esse enunciado, ele está expressando o quê? Um sentimento desagradável, o sentimento dele estar triste, né? Então, não importa a gente saber se essa sentença é ou não verdadeira. O que importa é que a gente consegue significar, analisando os elementos que constituem essa sentença. É possível nós analisarmos e conseguirmos uma significação a partir desses elementos? Sim, só pelas palavras que ele tem, independente de quem falou, qual a intenção de quem falou e do contexto em que ela foi proferida. Vamos continuar. Então, a semântica, ela trata a língua como um código, né, como um sistema que possibilita a construção e a transmissão de mensagens. Entende que os processos semânticos envolvem, em certa medida, codificação e decodificação, e não o contexto. Então, o falante codifica nas formas linguísticas os significados pretendidos e o interlocutor decodifica e compreende a mensagem, né? Porém, né, então, tudo isso é independente do contexto, porém, não trata apenas das unidades explícitas. É possível o falante, ele também ter inferências, a partir da leitura, realizar inferências daquilo que ele está lendo? Sim, né? Então, o texto ele pode possibilitar essas inferências mesmo nós não buscando o que está no contexto, né? Então, vamos lá. O que é inferência? Inferência é deduzir por indícios. Então, informações que não estão explícitas podem ser inferidas por meio da interpretação da própria unidade linguística, sem a necessidade de recorrer a um contexto. Quando se baseiam apenas no conteúdo semântico de uma unidade linguística, são inferências semânticas. E nós temos, então, dois tipos de inferência: o acarretamento e a pressuposição. Nós temos lá, então, exemplos. Meu melhor amigo é um cachorro. Meu melhor amigo é um animal. Meu melhor amigo não é um ser humano. Então, essas duas informações aqui, elas podem ser inferidas a partir do quê? A partir da primeira sentença. Meu melhor amigo é um cachorro. Portanto, se o cachorro é o animal, então meu melhor amigo é um animal. Se cachorro não é humano, então meu melhor amigo não é um ser humano. Então, a verdade de uma sentença, ela implica a verdade de uma outra, simplesmente pela significação de suas palavras. Então, se essa aqui é verdadeira, as outras, as demais sentenças, também serão. E a pressuposição? Olhem lá, João parou de fumar. Então, o que nós podemos pressupor a partir aqui dessa sentença? Que alguma vez na vida, João já fumou. Essa pressuposição, ela ocorre quando a informação inferida, pressuposta, não é afetada pela negativa da sentença que produz a inferência. Então, ó, se alterarmos a sentença A para João não parou de fumar, ainda assim é possível pressupor que João já fumou? Sim. Então, B continuará sendo uma informação inferida de A. Então, a gente pressupõe, quando eu falo assim, ó, João parou de fumar, a gente pressupõe que ele já fumou. João não parou de fumar. É possível continuar pressupondo que ele já fumou? Sim. Então, nós temos aí o mesmo resultado, por isso que é pressuposição, ok? Vamos falar sobre as máximas conversacionais. E para falarmos das máximas conversacionais, é importante nós pensarmos também nas implicaturas conversacionais, né? Então, vamos supor aqui a seguinte situação. Nós temos dois irmãos e um diz para o outro, estou com fome. Então, temos lá o irmão A.
fala assim, estou com fome. O irmão B, né, tá lá sentado no sofá, daí ele vira e diz assim, eu deixei biscoito no armário. Quando o irmão A fala estou com fome, quer dizer que ele falou de forma direta, estou com fome, quero comer, tem comida em casa? Ele não falou de forma direta, ele só deu uma informação, estou com fome. O que acontece com o irmão B? Ele já vai inferir, né, que esse irmão A, ele quer comer e ele quer saber onde está a comida. Então, isso nos leva a um princípio que é muito importante na significação, que é o princípio da cooperação, né? Esse princípio que nos leva a ter a boa vontade de entender o que o outro quis dizer. Então, para que haja, de fato, a compreensão nos diálogos, a compreensão nas conversas, esse princípio ele é fundamental. Vamos entender um pouquinho melhor sobre ele. Então, os falantes envolvidos reconhecem determinados propósitos. Então, quando alguém olha para você e fala assim, estou com fome, você, né, como participante dessa interação, você tem que reconhecer qual que é o propósito. A pessoa não fala assim, estou com fome só por falar. Ela fala pensando que quem está ouvindo pode oferecer um biscoito, quem está ouvindo pode oferecer para, de repente, levá-la a um restaurante, né? Então, isso faz parte do princípio da cooperação, né? De fazer com que fazer com que o interlocutor entenda o propósito daquela sentença. Vamos continuar. Né? Então, determinados propósitos na interação, e cada um deles assume que qualquer enunciado produzido por seu interlocutor está sendo usado porque é, de alguma maneira, importante ou relevante para aquela conversa. Então, ninguém produz uma sentença só por falar, está produzindo porque tem alguma intenção. E cabe ao interlocutor, entender qual é essa intenção. Vamos continuar. E aí nós temos algumas máximas conversacionais, né? Por que conversacional? Máximas que giram em torno da interação, da conversa e que são importantes para que a compreensão, para que o diálogo aconteça e seja interpretado pelas pessoas que fazem parte desse processo interacional. Vamos continuar. Então, Grice associa ao princípio de cooperação as máximas conversacionais, que são, então, regras pressupostas pelos interlocutores quando eles se engajam em qualquer interação linguística. Então, quando nós estamos conversando, né, de uma forma, mesmo que inconsciente, nós conversamos e nós fazemos uso de algumas regras, né? Porque nós somos perspicazes na hora da conversa. A gente quer que o outro compreenda aquilo que estamos falando, as nossas intenções. Vamos continuar. As máximas violadas, né? Mesmo que elas não tenham, que existam essas regras e que algumas delas sejam violadas, isso diz respeito, isso é indício de que há algum propósito por trás, né, dessa violação. E também referencial a partir do qual se interpretam os enunciados que o interlocutor coloca em jogo durante a conversa. E essas máximas, elas se organizam em 4 categorias: quantidade, qualidade, relação e modo. Isso aqui, essas, né, categorias não quer dizer que elas sejam prescrições, recomendações para um bom diálogo. Claro que perpassa um bom diálogo, mas dentro da semântica elas são usadas mais para que possamos compreender como que os diálogos acontecem, né? Para que o semanticista possa descrever, então, como que essa interação ocorre. Então, olhem lá. Letra A, quantidade. Seja tão informativo quanto se espera, não torne sua contribuição mais informativa do que se espera.
B, não diga o que você acredita não ser verdade, né, em relação à qualidade, e não diga aquilo que você não tem condições de sustentar com evidências. A regra da relação, a categoria da relação. Seja relevante em relação aos objetivos da conversação. E do modo, evite uma linguagem obscura, evite ambiguidades ou expressões de duplo sentido, seja breve e seja metódico. Em relação à quantidade, quando violadas, levam o interlocutor a inferir que o fato de dizer de menos ou dizer de mais implica alguma mensagem. Então, vamos supor que você vá viajar e você pede informação sobre 2 hotéis a um amigo. E ele pode falar o seguinte, em relação a um hotel. Este tem uma cama confortável, um quarto espaçoso e bonito. Tem TV de tela grande e fez com que eu me sentisse em casa. O que nós observamos em relação à quantidade? Que essa primeira aqui, informação sobre um dos hotéis, tem maior quantidade de informações. Em relação ao segundo hotel, este tem cama de casal, frigobar e TV. Se fosse você, qual hotel você escolheria? Né? Então, com certeza, o primeiro. Né? O falante deu uma informação sobre um dos hotéis, uma informação que ela acaba sendo muito mais completa. Né? Ele fala que tem uma cama confortável, tem um quarto espaçoso, é bonito, tem TV de tela grande, e ainda traz uma informação, um detalhe a mais pessoal, que é o fato de que ele se sentiu em casa nesse hotel. Em relação ao outro, ele fala apenas o quê? Que tem uma cama de casal, frigobar e TV. Se fosse para escolher, obviamente, né, que nós tenderíamos a escolher o primeiro pela questão da quantidade. Então, estão vendo que a máxima da quantidade ela é relevante, né? Ela traz aí informações que podem sugerir, né, e interferir nas escolhas. Vamos continuar. A máxima da qualidade. Quando não observadas, levam o falante a inferir um significado pelo reconhecimento da falta de verdade ou de credibilidade na fala de seu interlocutor. Então, por exemplo, o pai que entra no quarto bagunçado do filho e diz: mas que bela visão, né? Claro que o pai, ele quis dizer realmente, quando ele chega lá no quarto bagunçado, quem aqui tem filhos, né? Chega no quarto bagunçado e diz: mas que bela visão. Ele quis realmente dizer que aquela visão é bela? Não, ele faltou com a verdade, mas para quê? Para ser irônico. Logo, o filho, né, ele já entra nessa regra e ele entende o que o pai quis dizer, né? Porque justamente existe essa máxima da qualidade de que quando eu não digo algo que é verdade, né, então eu tenho que entender de onde veio e qual que é a intenção. Né? Então, eu vou entender que, na verdade, ele quis dizer que o quarto está muito bagunçado. Vamos continuar. Máxima da relação. É violada toda vez que o tipo de informação esperada por um dos participantes da conversa não é fornecido pelo interlocutor. Então, perguntaram ao amigo quanto ele desembolsou para fazer a incrível viagem da qual vinha falando e obter a resposta. Caro. Foi bem caro, né? Então, ele falou aqui quanto foi desembolsado? Não, não é a resposta esperada, né, pelo enunciado. E isso implica o quê? Que naquela relação, o interlocutor, quem falou, entende que o outro pode não ter dinheiro para pagar aquele hotel, que o outro pode sentir vergonha pelo valor que foi pago, enfim. E, por fim, a máxima de modo. São incluídas em uma supermáxima. Seja claro, modo como as informações são transmitidas. Então, exemplo, situação do aniversariante que se aproxima dos amigos que estão combinando a festa surpresa. Né? Então, o que acontece? Então, vocês estão lá no grupo de amigos e, de repente, o aniversariante, ele chega. Né? Então, vocês estão lá combinando a festa, uma festa surpresa, e o aniversariante chega. O que os falantes dessa conversa, eles podem fazer? Né? Então, olhem lá. Primeiro, malabarismo na fala,
para não revelar o assunto, então desconversa, né, tenta buscar aí estratégias para que o assunto seja mudado. E outro aspecto, observem lá no quadro, o interlocutor, ao perceber mudança, infere haver alguém no local que não pode ter conhecimento sobre o assunto. Então, às vezes, você está de costas e, de repente, alguém vai mudando de assunto. Então, o que ele infere? Que aquela pessoa está chegando, ok? Então, essas máximas, elas são importantes porque elas fazem parte das convenções que nos ajudam a estabelecer diálogos e diálogos que sejam compreensíveis. Pessoal, nós temos mais uma situação, um problema, que é a seguinte. Você está trabalhando como especialista em fenômenos da significação para uma empresa que está desenvolvendo um sistema de chat automatizado. Enquanto avaliava o processamento da significação linguística realizado pelos computadores, você se deparou com um novo problema de desempenho. O sistema de chat em desenvolvimento será usado por um banco para negociar com os clientes o fornecimento de empréstimo. No chat, o cliente começa a conversar com o atendente que lhe faz algumas perguntas para avaliar se ele é ou não elegível para o recebimento de empréstimo. Então, esse chat, de forma geral, automatizado, ele vai avaliar se aquela pessoa pode ou não receber um empréstimo. Duas das perguntas feitas pelo sistema são: você está trabalhando? Você está estudando? Ao fazerem alguns testes, os profissionais responsáveis pela criação do sistema perceberam que, quando se responde as duas perguntas negativamente, o sistema, recorrendo a um banco de dados lexical, fornece a seguinte resposta ao cliente. Olha a resposta que ele fornece. Bom, infelizmente, como você é um desocupado, neste momento você não está elegível para o recebimento do empréstimo. Vários de seus colegas de trabalho concluíram que a escolha da palavra em destaque pelo sistema não é adequada para uma interação com o cliente. Sua tarefa é identificar o problema da escolha da palavra desocupado pelo sistema, recorrendo às noções de sentido, referência, conotação e denotação. Então, a palavra desocupado, qual o problema dela? Em termos de denotação, significa que, de fato, alguém não está ocupado. Em termos de referência, é uma sentença verdadeira se a pessoa, né, a qual se refere, de fato não está trabalhando e não está estudando. Pode dar a entender que a empresa está desaprovando ou depreciando o cliente, né, e aí um efeito conotativo de preguiçoso e folgado. Deve haver, por parte da empresa, preocupação com aspectos de cordialidade. O sentido, ele constitui-se de elementos afetivos, como nós já vimos, e o erro do computador decorre desse não conhecimento, sobretudo do sentido afetivo. Então, qual que é a solução? Primeiro, inserir o maior número de informações possíveis sobre as palavras no banco de dados e categorizá-las em termos de sentido denotativo e conotativo, levando também, então, à questão dos elementos afetivos, e criar condições para que o sistema entenda quais conotações devem ser evitadas e forneça estruturas alternativas. Então, por exemplo, como você não está trabalhando nem estudando, neste momento você não está elegível para o recebimento do empréstimo. Isso é uma tarefa complexa, pois apenas os falantes reais têm conhecimento muito refinado dos efeitos de sentido. Então, o problema não está no sentido conceitual, mas sim no sentido afetivo, que a palavra desocupado conota, né? Então, ela acaba depreciando o cliente, e esse é um problema. Pessoal, agora nós vamos para
uma recapitulação bem rápida, só para podermos verificar o que foi trabalhado na nossa aula de hoje, quais são os assuntos que foram abordados durante a nossa aula de hoje. Então, observem lá no quadro. Então, nós estudamos o que é significação, o que é significado e o que é sentido, o que é signo, né? A relação entre signo e significação, significação não verbal, então símbolo, índice, ícone, palavras e coisas, sentido e referência, referência e referente, conceito de sentido, denotação e conotação, inferência e pressupostos e máximas conversacionais. Então, nós estudamos muitos aspectos que giram em torno da semântica, né? Então, nós vimos que a semântica, ela é uma das áreas que se preocupam com a significação, não é a única, mas nós vimos que dentro dessa questão que envolve a significação, existem regras que norteiam, né, a forma de significar, que norteiam o sentido. Nós vimos que o sentido ele não está somente associado a conceito, não está associado somente a uma acepção, mas também pode estar associado às questões afetivas. Então, quando eu chamo alguém de tampinha, né, então, existe uma questão afetiva que está relacionada a ela e que daí entra na questão da denotação e da conotação. Então, a questão das máximas conversacionais que são necessárias para que, de fato, o diálogo aconteça, né? O que é significado, sentido e significação. Então, são conceitos que nós vimos lá no início que são intercambiáveis. Por quê? Porque eles se associam de alguma forma, né? A questão da significação não verbal, embora a linguística, sobretudo a semântica, ela se debruce mais a respeito da significação verbal, a significação não verbal também faz parte da interação, né? Então, quando alguém vê uma fumaça num prédio, né, essa fumaça é indício do quê? Indício de que o prédio pode estar pegando fogo, né? Então, faz parte da significação não verbal? Sim. E faz parte da compreensão, né, das significações que nós temos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? Sim. Então, é importante que nós saibamos reconhecer, né? Então, de forma geral, né, hoje é uma aula introdutória, a semântica ela gira em torno de todos esses aspectos. É importante que vocês estudem em casa, é importante que vocês estudem todos esses conceitos, né, o que é signo, significado, sentido, o que é referência, o que é referente, né, o que é sentido, quais são os conceitos que giram em torno do sentido, né, quais as relações existentes entre palavras e coisas, né? Então, é importante que vocês compreendam, né, todos esses elementos que giram e que perpassam a significação e, sobretudo, a disciplina de semântica. Eu agradeço a todos pela atenção de vocês, agradeço por vocês estarem presentes nessa primeira teleaula e espero vocês na nossa aula atividade. Um abraço a todos e até mais.